Ela limpava o chão quando a patroa gritou na frente de 200 convidados: "Essa faxineira é ladra." Todos riram, filmaram, aplaudiram a humilhação. Mas quando a verdade explodiu meses depois, descobriram que haviam aplaudido a expulsão da verdadeira dona da mansão. O que aconteceu a seguir chocou a todos. A festa estava no auge quando Helena empurrou o carrinho de limpeza pelos corredores de mármore da mansão Vila Esperança. Seus passos ecoavam suavemente contra o piso polido, que refletia como espelho, enquanto ela tentava se mover com discrição entre os convidados ilustres. 2 dias antes, ela havia começado a trabalhar ali como faxineira, desesperada por qualquer fonte de renda que pudesse ajudar a pagar o tratamento do filho Miguel. O menino de 6 anos precisava de cirurgia urgente no coração, e Helena tinha exatamente 3 semanas para conseguir os R$150 mil necessários. Cada dia que passava era uma tortura silenciosa, sabendo que o tempo estava se esgotando para salvar a vida do seu único filho. As luzes do lustre de cristal refletiam nas paredes cobertas de quadros caríssimos, e o som de risos elegantes ecoava pelos salões. Era o aniversário de 40 anos de Isabela, a dona da casa, esposa do deputado Roberto Santana. 200 convidados da alta sociedade circulavam entre taças de champanhe francês e pratos de porcelana pintada à mão. Helena trabalhava em silêncio, tentando passar despercebida entre as pessoas mais ricas e poderosas da cidade. Vestia um uniforme simples azul claro que contrastava brutalmente com os vestidos de grife que circulavam ao redor dela, cabelos castanhos presos em coque baixo, e carregava nos olhos castanhos aquela expressão de quem luta contra o tempo e o desespero. Cada movimento dela era calculado para não incomodar os convidados ilustres que enchiam a propriedade de R$15 milhões, enquanto em sua mente ecoavam as palavras do médico: "Sem a cirurgia, seu filho tem no máximo 2 meses de vida." Quando ela passava pelo salão principal limpando discretamente uma mancha no chão, tropeçou levemente numa quina do tapete persa. O carrinho balançou, e um frasco de produto de limpeza rolou alguns metros, parando próximo aos pés de uma senhora elegante. Isabela, deslumbrante em seu vestido dourado de grife italiana, olhou para Helena com uma expressão de nojo absoluto. Seus olhos azuis faiscaram de raiva, e ela ergueu a voz para que todos pudessem ouvir. "Que situação é essa?" gritou Isabela, apontando para Helena como se fosse algo repugnante. "Essa mulher está atrapalhando minha festa." As conversas pararam. 200 cabeças se viraram para observar a cena. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto se abaixava rapidamente para pegar o frasco. "Desculpe, senhora Isabela," Helena murmurou, tentando se recompor. "Foi um acidente. Vou terminar a limpeza e sair do caminho dos convidados." Mas Isabela não estava disposta a deixar passar. Algo na postura digna de Helena a irritou profundamente. Talvez fosse o fato dela não se curvar completamente, ou talvez fosse apenas a crueldade natural de quem sempre teve poder sobre os outros. "Esperem um momento!" Isabela gritou ainda mais alto, fazendo questão de que todos prestassem atenção. "Alguém viu meu colar de pérolas? Estava na penteadeira do meu quarto há pouco tempo." Helena gelou. Sabia exatamente onde aquela conversa ia parar. Olhou ao redor e viu 200 pares de olhos fixos nela, esperando o que viria a seguir. Que coincidência! Isabela continuou com um sorriso cruel que distorcia suas feições aristocráticas. O colar de pérolas cultivadas no Japão, avaliado em R$80 mil, desaparece justamente quando esta pessoa está limpando minha casa. Como se eu não soubesse exatamente o que está acontecendo aqui. Vocês conhecem esse tipo de gente, não conhecem? Sempre tentando se aproveitar da nossa bondade. Murmúrios chocados começaram a circular entre os convidados. Helena sentiu o mundo girar ao redor dela. "Senhora, eu nunca peguei nada que não fosse meu. Posso abrir minha bolsa? Podem revistar tudo." "Claro que vai negar." Isabela riu com desprezo. "Gente como você sempre nega, mas todos aqui sabem exatamente o que aconteceu." A humilhação pública estava apenas começando. Isabela se virou para os convidados como se fosse uma apresentadora de show. "Vejam só, meus amigos, esta é a realidade do nosso país. Você abre sua casa para dar uma oportunidade para essas pessoas, e elas roubam de você.
Aplausos começaram a ecoar pelo salão. Primeiro tímidos, depois cada vez mais altos. Os convidados aplaudiam como se estivessem assistindo a uma peça de teatro, onde a vilã havia sido finalmente desmascarada. Helena olhou ao redor desesperada, procurando um rosto amigo, alguém que pudesse defender sua inocência. Mas encontrou apenas sorrisos satisfeitos e olhares de superioridade. Algumas pessoas já estavam filmando com os celulares, ansiosas para ter um vídeo viral para postar nas redes sociais. Por favor, Helena tentou mais uma vez, a voz embargada. Eu tenho um filho doente. Preciso deste emprego. Nunca roubaria nada de ninguém. A menção ao filho doente fez Isabela soltar uma gargalhada ainda mais cruel. Ah, agora vem com história triste? Isso é o que todos vocês fazem quando são pegos. Inventam desculpas emocionais. Os risos se multiplicaram. Alguns convidados faziam comentários maldosos em voz baixa. Sempre a mesma história, dizia uma senhora de cabelos grisalhos. Filho doente, família passando necessidade, como se isso justificasse roubar. Helena sentiu lágrimas brotarem nos olhos, mas lutou para mantê-las escondidas. Não ia dar a Isabela a satisfação de vê-la chorar publicamente. Respirou fundo e tentou manter a dignidade intacta. Seguranças! Isabela gritou teatralmente. Retirem esta ladra da minha propriedade e chamem a polícia. 2 homens grandes de terno escuro se aproximaram de Helena. Ela levantou as mãos em sinal de rendição. Não precisa chamar ninguém. Vou embora por conta própria. Mas antes de ser escoltada para fora, Helena se virou para Isabela. Seus olhos, que antes pareciam apenas cansados, agora brilhavam com uma intensidade diferente. Ela se aproximou alguns passos e sussurrou algo que apenas Isabela pôde ouvir. Você não sabe quem eu realmente sou. Por um momento, Isabela hesitou. Havia algo no tom de voz de Helena, algo na certeza daquelas palavras, que a fez se sentir desconfortável. Mas a sensação durou apenas segundos antes de ela explodir em nova gargalhada. Sei exatamente quem você é! Isabela gritou para que todos ouvissem. Você não é nada, nunca foi nada e nunca será nada. É apenas mais uma pessoa comum tentando levar vantagem em cima de gente trabalhadora como nós. O salão explodiu em novos aplausos. Dessa vez, uma ovação em pé. 200 pessoas aplaudindo com entusiasmo a humilhação completa de uma mulher que, na visão deles, havia tentado roubar de seus anfitriões. Helena foi escoltada através do jardim de rosas até o portão principal da mansão. Durante toda a caminhada, carregou consigo uma pasta de couro marrom que ninguém havia notado. Uma pasta que parecia simples, mas que guardava segredos capazes de mudar tudo. Já na calçada, longe dos olhares dos convidados, Helena parou próxima ao seu carro antigo. Suas mãos tremiam quando pegou o celular e discou um número. A ligação foi atendida no primeiro toque. Doutor Henrique? Ela disse, a voz ainda embargada pela emoção profunda. É Helena. Sim, aconteceu exatamente como imaginávamos. Ela mordeu a isca completamente. Helena respirou fundo, limpou as lágrimas que finalmente desceram pelo rosto e continuou com determinação. Agora é hora da verdade vir à tona. Prepare os documentos. Em 3 dias eu quero todos aqueles convidados de volta naquela mansão. Mas desta vez será muito diferente. Enquanto falava, Helena abriu a pasta de couro e retirou alguns papéis. Documentos que provavam que Isabela havia vivido nos últimos 20 anos uma mentira gigantesca. Documentos que mostravam que a verdadeira dona daquela mansão de 15 milhões estava sendo chamada de ladra pelas mesmas pessoas que deveriam estar curvando a cabeça para ela. O acerto de contas seria duro e inevitável, mas mais doce ainda seria a justiça merecida que finalmente chegaria. E Helena sabia que em poucos dias, 200 pessoas descobririam que haviam aplaudido entusiasticamente a humilhação cruel da mulher completamente errada. 23 anos atrás, a mansão Vila Esperança era conhecida como Palacete Monteiro, a propriedade mais imponente de toda a região. Helena tinha apenas 3 anos quando brincava pelos jardins daquela casa que um dia seria sua herança. Seus pais, Eduardo e Cristina Monteiro, eram os legítimos proprietários de um império que incluía não apenas a mansão de 15 milhões,
mas também empresas, terras e investimentos que totalizavam uma fortuna de 80 milhões de reais. A pequena Helena corria pelos corredores de mármore que hoje ela limpava como faxineira, sem fazer ideia de que pisava no chão que por direito lhe pertencia. Naquela época, Isabela era apenas uma governanta ambiciosa de 27 anos, contratada para cuidar da menina enquanto os pais viajavam a negócios. Mas por trás do sorriso doce e das palavras carinhosas, Isabela alimentava uma inveja corrosiva que crescia a cada dia. Eduardo Monteiro confiava completamente em Isabela. Tinha até mesmo lhe dado acesso ao cofre da família, onde guardava documentos importantes, joias e dinheiro para emergências. Isabela é como uma filha para nós, costumava dizer Cristina para as amigas. Ela cuida da Helena como se fosse sua própria irmã. O que eles não sabiam era que Isabela passava horas estudando cada documento, cada escritura, cada testamento. Ela conhecia melhor que ninguém os bens da família Monteiro e planejava meticulosamente como um dia tudo aquilo poderia ser dela. A oportunidade surgiu numa noite chuvosa de setembro. Eduardo e Cristina voltavam de uma viagem de negócios quando o carro derrapou na estrada molhada. O acidente foi devastador. Os dois perderam a vida instantaneamente, deixando Helena órfã aos 3 anos de idade. A menina, que estava na mansão sob os cuidados de Isabela, nunca mais veria os pais. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Durante o resgate, Helena sofreu um traumatismo craniano severo que apagou completamente suas memórias da primeira infância. Ela não se lembrava dos pais, não se lembrava da mansão, não se lembrava de ser uma herdeira milionária. Para ela, a vida tinha começado naquele dia terrível. Isabela viu na tragédia a chance da vida. Com Helena internada no hospital sem memória e sem outros parentes próximos, ela teve semanas para executar seu plano diabólico. Primeiro, falsificou documentos de adoção, se apresentando como tutora legal da menina. Depois, forjou testamentos e procurações que transferiam todos os bens da família Monteiro para seu nome. Os advogados da família estranharam alguns detalhes, mas Isabela tinha uma vantagem crucial. Conhecia intimamente todos os negócios e propriedades. Ela respondia a cada pergunta com precisão, citava números de memória, demonstrava um conhecimento que só alguém muito próximo da família poderia ter. Eduardo sempre me dizia que se algo acontecesse eu deveria cuidar de tudo. Ela mentia com lágrimas nos olhos. Quando Helena recebeu alta do hospital, não tinha mais casa nem família. Isabela a levou para um orfanato na periferia da cidade, alegando que não tinha condições financeiras de criá-la. É temporário, ela prometia para a criança confusa. Logo você vai ter uma família nova. Helena cresceu acreditando que era órfã de uma família pobre que havia perdido tudo no mesmo acidente que tirou seus pais. Nunca soube que seu verdadeiro sobrenome era Monteiro, que seus pais eram milionários, que ela tinha direito a uma herança astronômica. Isabela visitava o orfanato uma vez por mês, fingindo ser uma benfeitora preocupada, enquanto na verdade ia apenas para se certificar de que Helena não estava recuperando a memória. Anos se passaram. Helena se formou, trabalhou duro, construiu uma vida simples. Casou-se jovem com um homem que parecia bom, mas que acabou revelando sua verdadeira natureza. Quando nasceu Miguel, Helena pensou que finalmente tinha uma família completa. Mas o marido a abandonou quando descobriu que o filho tinha problemas cardíacos, deixando-a sozinha com as contas médicas astronômicas. Enquanto isso, Isabela prosperava. Vendeu discretamente algumas propriedades da família Monteiro. Investiu em negócios lucrativos. Casou-se com Roberto Santana, um político ambicioso que acreditava ter encontrado uma esposa rica por mérito próprio. Transformou o Palacete Monteiro em Vila Esperança, modernizou a decoração, apagou qualquer vestígio da família original, mas nem todas as evidências puderam ser destruídas. No subsolo da mansão, num compartimento secreto que nem mesmo Isabela conhecia, Eduardo Monteiro havia escondido cópias de todos os documentos originais. Plantas da casa, fotografias da família, testamentos autênticos, registros bancários. Tudo estava lá, preservado, esperando o dia em que a verdade viria à tona. A descoberta aconteceu por acaso, 2 semanas antes da festa de aniversário de Isabela.
Helena trabalhava numa empresa de limpeza que havia sido contratada para uma faxina completa da mansão. Quando estava limpando o subsolo, tropeçou numa tábua solta do piso. Embaixo, encontrou uma caixa de metal enferrujada. Dentro da caixa estava a verdade sobre sua vida inteira. Fotografias de seus pais a abraçando quando criança. Documentos com seu nome verdadeiro, Helena Monteiro. Certidões de nascimento, testamentos, escrituras. Tudo prova de que ela era a verdadeira herdeira de tudo aquilo que Isabela chamava de seu. A revelação foi devastadora. Helena passou dias tentando processar a informação. Durante anos, havia limpado casas alheias, lutado para sobreviver, se humilhado por dinheiro, enquanto sua própria herança estava sendo usurpada pela mulher que deveria tê-la protegido. Isabela não era apenas uma golpista. Era a responsável por 2 décadas de sofrimento desnecessário. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Nos documentos, Helena encontrou provas de que Isabela sempre soube exatamente quem ela era. Havia relatórios médicos detalhados sobre sua perda de memória, cartas trocadas com médicos sobre seu progresso, até mesmo fotografias de Helena no orfanato que Isabela guardava como troféus. O plano tinha sido ainda mais cruel do que Helena imaginava. Isabela não apenas roubou sua herança. Ela fez questão de acompanhar sua vida de perto, saboreando cada momento de sofrimento, cada dificuldade financeira, cada humilhação que Helena passava. Para Isabela, ver a verdadeira herdeira lavando banheiros e pedindo empregos era a vingança perfeita contra uma família que ela sempre invejou. Helena descobriu também que Miguel, seu filho, era o neto legítimo dos Monteiro. O menino que estava perdendo a vida por falta de dinheiro para a cirurgia era, na verdade, herdeiro de uma fortuna que estava sendo gasta em festas extravagantes e joias caras pela mulher que destruiu sua família. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Não bastava simplesmente provar sua identidade e recuperar os bens. Isabela precisava pagar publicamente pelo que tinha feito. Ela queria que toda aquela alta sociedade que aplaudia Isabela soubesse que tipo de pessoa estavam celebrando. Queria que os mesmos 200 convidados que riram dela vissem a verdade com seus próprios olhos. Helena procurou o Dr. Henrique, um advogado especialista em crimes financeiros que havia conhecido durante seus anos de luta judicial contra o ex-marido. Quando mostrou os documentos, ele ficou chocado. Helena, isso não é apenas roubo. É um dos crimes mais elaborados que já vi. Isabela destruiu sua vida inteira baseada numa mentira. Juntos, elaboraram um plano. Helena se inscreveria para trabalhar na festa de aniversário de Isabela, sabendo que seria reconhecida e humilhada. Isabela não resistiria à tentação de destruir publicamente alguém que, em seu subconsciente, sempre a incomodou. Helena gravaria tudo, documentaria cada momento da humilhação, para usar como evidência adicional da crueldade de Isabela. A pasta de couro que Helena carregava no dia da festa continha cópias de todos os documentos que provavam sua identidade verdadeira. Mas ela tinha ainda uma surpresa final preparada para Isabela. Nos arquivos encontrados no subsolo, havia gravações antigas feitas pelo próprio Eduardo Monteiro. Gravações onde ele falava sobre suas suspeitas em relação a Isabela, sobre os documentos que havia escondido como segurança, sobre seu medo de que algo acontecesse com a família. Na última gravação, feita poucos dias antes do acidente, Eduardo dizia algo que fez o sangue de Helena gelar. Se algo me acontecer, não confiem em Isabela. Ela anda fazendo perguntas demais sobre o testamento. Estou começando a achar que cometi um erro em confiar nela. A ironia era cruel. Eduardo havia desconfiado de Isabela no final, mas não teve tempo de agir. A tragédia aconteceu antes que ele pudesse proteger a filha da mulher que, anos depois, a humilharia publicamente enquanto vivia com o dinheiro da família. Agora, Helena sabia toda a verdade. Sabia que cada lágrima derramada, cada noite sem dormir preocupada com Miguel, cada humilhação sofrida, tudo tinha sido causado pela ganância e crueldade de uma única pessoa. Isabela não havia apenas roubado dinheiro, havia roubado uma vida inteira. Mas em 3 dias, 200 pessoas descobririam quem realmente era a ladra naquela história. E dessa vez, os aplausos seriam muito diferentes.
Helena chegou em casa com as mãos ainda tremendo. Eram 2 da manhã quando finalmente conseguiu colocar a chave na fechadura do pequeno apartamento que dividia com Miguel. O menino dormia profundamente no quarto ao lado, conectado ao equipamento que monitorava seu coração frágil. Cada batimento irregular ecoava pelo monitor como uma contagem regressiva desesperadora. Ela se sentou à mesa da cozinha e abriu novamente a pasta de couro. Os documentos estavam espalhados como peças de um quebra-cabeças cruel que finalmente fazia sentido. Fotografias de seus pais sorrindo, de uma Helena criança brincando nos jardins que hoje ela limpava, certidões de nascimento que provavam sua verdadeira identidade. 23 anos de mentiras desabaram sobre ela como uma avalanche. Mas foi ao encontrar uma carta manuscrita de Isabela que Helena sentiu o sangue gelar completamente. Era uma carta endereçada a Roberto, escrita há apenas 6 meses. As palavras saltavam da página como facadas no coração. Meu querido Roberto, você não vai acreditar no que descobri hoje. A filha dos Monteiro está trabalhando numa empresa de limpeza aqui na cidade. Ela usa o nome Helena Silva agora, está com 26 anos, tem um filho doente e precisa desesperadamente de dinheiro. Que ironia deliciosa! A verdadeira herdeira de tudo isso se humilhando para sobreviver enquanto eu vivo como rainha em seu trono. Estou pensando em contratá-la para nossa festa de aniversário. Seria divertido vê-la limpando o chão da casa que deveria ser dela, sem fazer ideia de nada. Helena precisou parar de ler. As lágrimas embaçavam sua visão, mas não de tristeza. Era raiva pura correndo pelas veias. Isabela não apenas sabia quem ela era. Havia planejado tudo meticulosamente. A humilhação pública tinha sido orquestrada como um espetáculo cruel para o próprio prazer da mulher que destruiu sua vida. A carta continuava com detalhes ainda mais sórdidos. Isabela descrevia como havia acompanhado discretamente a vida de Helena durante anos, saboreando cada momento difícil, cada conta que ela não conseguia pagar, cada lágrima derramada. É quase poético, escrevia Isabela. Ela lavou banheiros durante anos, sem saber que deveria ser dona de um império. E o melhor de tudo, ela nunca vai descobrir a verdade. Helena amassou a carta com força, mas logo a alisou novamente. Aquilo era evidência crucial, prova de que Isabela não era apenas uma ladra, mas uma psicopata que encontrava prazer na tortura psicológica de uma criança órfã. O monitor de Miguel disparou um alarme agudo. Helena correu para o quarto e encontrou o filho com dificuldades para respirar. Seus lábios estavam azulados, sinal de que o coração não estava bombeando sangue suficiente. Com movimentos rápidos, ela aplicou o oxigênio portátil e ligou para o médico de plantão. Doutor Macedo, é Helena. Miguel está piorando. Preciso levá-lo ao hospital agora. Helena, conversamos sobre isso na semana passada. Sem a cirurgia, esses episódios vão se repetir com mais frequência. Você conseguiu o dinheiro? A pergunta perfurou o coração dela como uma lâmina. Ainda não, doutor. Mas estou perto de resolver tudo. Helena, seja realista. São R$150 mil. Miguel tem, no máximo, 15 dias antes que o coração dele não aguente mais. 15 dias. O tempo estava se esgotando mais rápido do que ela imaginava. Helena olhou para o filho, que agora respirava com dificuldade mesmo com o oxigênio. Aquele menino inocente estava pagando pelo crime que Isabela cometeu décadas antes. Era neto dos Monteiro, herdeiro legítimo de uma fortuna, mas estava perdendo a vida enquanto a usurpadora gastava o dinheiro da família em festas extravagantes. Após estabilizar Miguel e levá-lo ao hospital para medicação de emergência, Helena voltou para casa ao amanhecer com uma determinação renovada. Não era mais apenas sobre justiça. Era sobre salvar a vida do seu filho com o dinheiro que por direito lhe pertencia. Ela ligou para Dr. Henrique às 6 da manhã. O advogado atendeu sonolento, mas ficou completamente acordado quando Helena contou sobre a carta. Helena, isso muda tudo. Não é apenas roubo e falsificação. É tortura psicológica deliberada. Isabela pode pegar décadas de prisão por isso. Dr. Henrique, Miguel está piorando. Temos apenas 15 dias. Preciso recuperar minha herança agora. Helena, legalmente isso pode demorar meses. Os tribunais não trabalham com urgência médica. Então vamos fazer da forma que ela merece. Isabela quer espetáculo? Vamos dar a ela o maior espetáculo da vida dela.
Dr. Henrique hesitou. O que você está pensando? Ela planejou minha humilhação pública. Agora vou planejar a dela. Mas dessa vez, 200 pessoas vão descobrir quem é a verdadeira golpista nessa história. Helena explicou seu plano. Em 3 dias, Isabela daria outra festa na mansão para comemorar a parceria política entre Roberto e outros deputados. Os mesmos convidados da alta sociedade estariam lá. Helena chegaria não como faxineira, mas como Helena Monteiro, a verdadeira dona da propriedade. Vou entrar naquela casa com todos os documentos autenticados. Vou mostrar para cada pessoa presente que elas aplaudiram a humilhação de uma herdeira enquanto celebravam uma golpista. Isabela vai devolver tudo que roubou, na frente de todo mundo. Ou vou destruir a reputação dela para sempre. Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Helena, isso é arriscado. Isabela pode tentar negar tudo. Doutor, ela me humilhou sabendo exatamente quem eu era. Torturou uma criança órfã por puro prazer. Agora é minha vez de retribuir. Helena passou os próximos 2 dias preparando meticulosamente cada detalhe. Autenticou todos os documentos em cartório, reuniu provas adicionais, até mesmo contratou um investigador particular para confirmar os crimes financeiros de Isabela. Cada evidência foi organizada numa apresentação devastadora, que deixaria a vilã sem escapatória, mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Quando o investigador trouxe seu relatório, Helena descobriu que Isabela havia roubado não apenas dela, mas de outras famílias também. Ao longo dos anos, ela usou sua posição como esposa de político para aplicar golpes similares em outras pessoas vulneráveis. Havia pelo menos 5 famílias que perderam suas heranças para os esquemas criminosos de Isabela. Helena, disse o investigador, Isabela é uma golpista profissional. Ela não roubou apenas sua herança, ela fez disso uma carreira. A revelação fez Helena entender que não estava apenas lutando por justiça pessoal. Estava prestes a expor uma das maiores golpistas da elite social, uma mulher que se escondia atrás de vestidos caros e sorrisos falsos, enquanto destruía famílias inteiras. Na véspera da festa, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Carla, uma das funcionárias da mansão que presenciou sua humilhação. Helena, posso falar com você? Tenho algo importante para contar. Elas se encontraram num café discreto. Carla estava nervosa, olhando constantemente por cima do ombro como se temesse ser seguida. Helena, eu sei quem você realmente é. Sempre soube. Helena gelou. Como assim? Minha mãe trabalhou para seus pais anos atrás. Ela me mostrou fotos suas quando criança. Quando você apareceu para trabalhar na festa, eu a reconheci na hora. Você é idêntica à sua mãe. Por que não disse nada? Carla baixou os olhos envergonhada. Porque tenho medo da Isabela. Ela controla tudo naquela casa. Tem dossiê sobre todos os funcionários. Nos ameaça constantemente. Mas depois do que ela fez com você, não consigo mais ficar calada. O que você quer dizer? Helena, Isabela tem um cofre secreto no escritório. Lá dentro estão documentos comprometedores sobre dezenas de pessoas importantes. Ela usa isso para chantagear políticos, empresários, juízes. Seu marido Roberto nem sabe da metade dos crimes dela. A informação era ouro puro. Helena percebeu que Isabela era muito mais perigosa do que imaginava. Não era apenas uma ladra. Era uma chantageísta profissional que controlava pessoas poderosas através de ameaças e extorsão. Carla, você me ajudaria a expor tudo isso? A funcionária hesitou, mas então assentiu com determinação. Helena, aquela mulher destruiu muitas famílias. É hora de alguém parar ela. Juntas, elas refinaram o plano. Carla forneceria acesso ao cofre secreto durante a festa, enquanto Helena se apresentaria publicamente como a verdadeira herdeira. Seria um golpe duplo, exposição do roubo da herança e revelação dos esquemas de chantagem. Na manhã da festa, Helena se vestiu com o único vestido elegante que possuía, um presente de formatura que havia guardado para ocasiões especiais. Colocou os cabelos soltos, usou a única joia que tinha da época de seus pais, um anel com o brasão da família Monteiro que milagrosamente havia sobrevivido ao tempo. Olhou-se no espelho e viu pela primeira vez em décadas a verdadeira Helena Monteiro. Não mais a faxineira humilhada,
mas a herdeira legítima de um império que estava prestes a recuperar o que era seu. Miguel estava internado, estável por enquanto, mas cada hora contava. Helena beijou a testa do filho e sussurrou: "Mamãe vai buscar nosso dinheiro, meu amor. Logo você vai poder fazer a cirurgia e ficar curado." Às 7 da noite, Helena parou o carro em frente aos portões dourados da Vila Esperança. Dessa vez não era uma funcionária. Era a dona da casa que voltava para reivindicar seu trono. O porteiro a reconheceu e franziu a testa, confuso. "Senhora, a festa é só para convidados." Helena sorriu e entregou a ele uma cópia autenticada da certidão de propriedade. "Eu sou Helena Monteiro. Esta é minha casa." O porteiro ficou olhando o documento com os olhos arregalados, sem conseguir processar a informação. Helena Monteiro, o sobrenome que dava nome à propriedade original. Ele gaguejou algumas palavras incompreensíveis antes de abrir o portão automaticamente, como se seus reflexos tivessem tomado o controle. Helena dirigiu pela alameda de pedras portuguesas que seus pais haviam mandado importar da Europa. Cada metro daquele caminho despertava fragmentos de memórias enterradas há décadas. O perfume dos jasmins, o barulho da fonte de mármore, os pássaros que cantavam sempre no mesmo horário. Seu coração acelerou quando percebeu que, no fundo da mente, sempre havia reconhecido aqueles detalhes. Ela estacionou bem na frente da entrada principal, no local reservado para o dono da casa. Através das janelas iluminadas, podia ver os mesmos 200 convidados da festa anterior circulando pelos salões com taças nas mãos, completamente alheios ao furacão que estava prestes a devastar suas vidas sociais. Carla a esperava discretamente na entrada dos fundos, conforme combinado. "Helena, consegui acesso ao cofre. Os documentos estão aqui", disse, entregando uma pasta repleta de papéis comprometedores. "Prepare-se. Isso vai ser pior do que você imagina." Helena folheou rapidamente alguns documentos. Fotos de políticos em situações constrangedoras, contratos fraudulentos, registros de propinas, até mesmo evidências de que Roberto não sabia de nada e estava sendo manipulado pela própria esposa. Isabela havia construído um império do crime usando chantagem e extorsão como ferramentas principais. "Carla, você tem certeza que quer fazer isso? Isabela pode tentar se vingar. Helena, ela arruinou minha família também. Meu pai perdeu o emprego porque se recusou a mentir em favor dela num processo judicial. É hora de ela pagar por todos os crimes." Helena respirou fundo, ajeitou o vestido e caminhou em direção à entrada principal. Cada passo era carregado do peso de 23 anos de injustiça. Quando empurrou as portas de vidro e entrou no salão principal, as conversas gradualmente foram morrendo até que um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. 200 pessoas se viraram para olhá-la. Alguns a reconheceram como a faxineira humilhada da festa anterior, outros estranharam ver aquela mulher simples vestida elegantemente entrando como se fosse dona do lugar. O desconforto era palpável. Isabela estava no centro do salão, radiante em seu vestido vermelho de grife, contando uma anedota para um grupo de políticos influentes. Quando viu Helena, seu rosto passou por uma sequência de expressões: surpresa, confusão, raiva e, finalmente, um medo que ela tentou desesperadamente disfarçar. "Que situação é essa?" Isabela gritou, voltando ao mesmo tom autoritário da festa anterior. "Como essa pessoa entrou aqui? Seguranças?" Mas Helena não estava mais disposta a ser silenciada. Sua voz ecoou pelo salão com uma autoridade que fez até os seguranças hesitarem. "Meu nome é Helena Monteiro, filha de Eduardo e Cristina Monteiro, e esta é minha casa." O impacto das palavras foi como uma explosão. Murmúrios chocados começaram a circular entre os convidados. Alguns lembravam vagamente da família Monteiro. Outros conheciam a história da tragédia que havia acontecido décadas antes. Todos sabiam que, se aquilo fosse verdade, estavam presenciando algo histórico. Isabela tentou rir, mas o som saiu forçado e desesperado. "Que absurdo é esse? Todo mundo aqui sabe que essa mulher é uma faxineira que tentou roubar de mim na semana passada." "Tentei roubar?" Helena se aproximou devagar, tirando da pasta os documentos autenticados. "Ou você roubou de mim durante 23 anos? Roberto Santana se aproximou da esposa confuso.
Isabela, do que ela está falando? Helena olhou diretamente para Roberto com uma expressão que misturava pena e determinação. Deputado, sua esposa não é quem você pensa que é. Ela é uma golpista que falsificou documentos, forjou testamentos e roubou minha herança quando eu era uma criança de 3 anos. Isso é loucura, Isabela gritou, mas sua voz estava mais aguda, denunciando o nervosismo. Roberto, chame a polícia! Essa mulher está invadindo nossa casa! Nossa casa? Helena sorriu amargamente. Isabela, você esqueceu de contar para seu marido que esta propriedade nunca foi sua? Que você era apenas uma governanta que se aproveitou da morte dos meus pais para roubar tudo? Helena começou a espalhar as fotografias antigas sobre uma mesa próxima. Imagens dela, criança, brincando nos mesmos jardins que rodeavam a mansão. Fotos dos pais com datas que provavam a cronologia. Certidões de nascimento. Testamentos originais. Cada documento era uma peça do quebra-cabeças que montava a verdade devastadora. Os convidados se aproximaram para ver as evidências. Rostos chocados, sussurros de incredulidade, olhares de horror direcionados para Isabela. A reputação que ela havia construído durante décadas estava desmoronando a cada segundo. Deputado Roberto, Helena se dirigiu diretamente ao marido de Isabela. O senhor sabia que sua esposa mantém um cofre secreto com documentos comprometedores de dezenas de pessoas importantes? Que ela usa chantagem para conseguir favores políticos? Roberto ficou pálido. Do que você está falando? Helena espalhou sobre a mesa alguns dos documentos encontrados no cofre. Contratos fraudulentos, fotografias comprometedoras, registros de propinas. A evidência era irrefutável. Sua esposa transformou esta casa num centro de operações criminosas. Ela não é apenas uma ladra, deputado. É uma chantageista profissional. Isabela estava desesperada. Tentou pegar os documentos da mesa, mas Helena a impediu. Não se atreva a tocar nas evidências dos seus crimes. Helena, pare com isso! Isabela implorou. E pela primeira vez, sua máscara de superioridade caiu completamente. Você não entende a situação. Eu cuidei de você quando criança. Você não tinha ninguém. Cuidou de mim? Helena riu com amargura. Você me jogou num orfanato depois de roubar minha herança. Me fez crescer acreditando que era órfã pobre enquanto gastava o dinheiro dos meus pais em festas e joias. A confissão involuntária de Isabela confirmou tudo que Helena havia alegado. Os convidados estavam chocados, alguns já sacando os celulares para filmar o confronto histórico. Roberto olhou para a esposa com horror. Isabela, isso é verdade? Você roubou essa mulher quando ela era criança? Isabela tentou uma última cartada desesperada. Roberto, você não vai acreditar numa faxineira qualquer em vez da sua própria esposa. Uma faxineira qualquer? Helena interrompeu. Isabela, você esqueceu de mencionar que me contratou propositalmente para me humilhar? Que sabia exatamente quem eu era quando me fez passar vergonha na frente dessas pessoas? Helena tirou da pasta a carta manuscrita que Isabela havia escrito para Roberto. Com voz firme, começou a ler em voz alta. Meu querido Roberto, você não vai acreditar no que descobri hoje. A filha dos Monteiro está trabalhando numa empresa de limpeza. À medida que Helena lia, o horror no rosto dos convidados aumentava. A carta revelava não apenas o conhecimento de Isabela sobre a verdadeira identidade de Helena, mas também seu prazer sádico em vê-la sofrer. Será divertido vê-la limpando o chão da casa que deveria ser dela, sem fazer ideia de nada. Helena terminou a leitura. O silêncio no salão era sepulcral. 200 pessoas olhavam para Isabela como se estivessem vendo um monstro pela primeira vez. A mulher que eles admiravam, que frequentava seus círculos sociais, que dava festas elegantes, era uma psicopata que torturava órfãos por diversão. Roberto afastou-se da esposa como se ela fosse radioativa. Meu Deus, Isabela! Que tipo de pessoa você é? Isabela estava completamente encurralada. Tentou uma última vez negar tudo, mas Helena tinha uma surpresa final. Ainda quer negar, Isabela? Então talvez seja a hora de você ouvir a voz dos meus pais. Helena acionou um gravador portátil. A voz de Eduardo Monteiro, gravada poucos dias antes do acidente, preencheu o salão. Se algo me acontecer, não confiem em Isabela. Ela anda fazendo perguntas demais sobre o testamento.
Estou começando a achar que cometi um erro em confiar nela. O impacto foi devastador. Era como se Eduardo Monteiro tivesse voltado dos mortos para acusar sua própria assassina moral. Isabela desabou numa cadeira, completamente derrotada. Helena, ela sussurrou. O que você quer? Helena se aproximou e olhou diretamente nos olhos da mulher que destruiu sua vida. Quero que você devolva tudo que roubou. Quero que confesse publicamente todos os seus crimes. E quero que peça perdão para cada pessoa que você prejudicou. E se eu me recusar? Helena sorriu friamente. Então vou entregar todas essas evidências para a justiça. Você vai passar muitos anos pagando pelo que fez, e todo mundo vai saber que tipo de monstro você realmente é. Isabela olhou ao redor do salão. 200 pares de olhos a encaravam com nojo e repulsa. Sua vida social havia acabado. Sua reputação estava destruída para sempre. Não havia mais escapatória. Está bem, ela sussurrou derrotada. Eu confesso, tudo é verdade. O salão explodiu em exclamações chocadas. Algumas pessoas começaram a filmar abertamente. Outras já estavam ligando para jornalistas. A confissão de Isabela seria manchete nacional no dia seguinte. Helena sentiu uma mistura de alívio e satisfação. Finalmente, depois de 23 anos, a verdade havia vindo à tona. Mas ela ainda tinha uma última cartada para jogar. Isabela, você tem até amanhã para transferir todos os bens roubados de volta para meu nome. Cada centavo, cada propriedade, cada investimento. Miguel precisa de cirurgia urgente e vai ser feita com o dinheiro que sempre foi nosso. A justiça estava sendo feita. E 200 pessoas eram testemunhas de que, às vezes, os vilões pagam por seus crimes da forma mais pública e humilhante possível. A manhã seguinte amanheceu com o escândalo já estampado na primeira página de todos os jornais do país. Herdeira milionária vivia como faxineira enquanto governanta usurpava fortuna, gritava a manchete principal. As redes sociais estavam em ebulição. Vídeos da confissão de Isabela na festa circulavam com milhões de visualizações. O hashtag #Ouro Justiça para Helena estava entre os assuntos mais comentados nacionalmente. Helena acordou no hospital, onde havia passado a noite ao lado de Miguel. O menino estava estável, mas cada hora que passava era crucial. Seu telefone não parava de tocar com ligações de jornalistas, advogados e até mesmo produtores de televisão querendo contar sua história. Mas ela ignorou tudo. Sua única preocupação era garantir que Isabela cumprisse o ultimato e que Miguel pudesse fazer a cirurgia. Às 10 da manhã, Dr. Henrique chegou ao hospital com uma pasta repleta de documentos legais. Helena, você não vai acreditar no que descobrimos durante a madrugada. Isabela tentou transferir todos os bens para contas no exterior. Helena sentiu o sangue gelar. Como assim? Ela passou a noite toda tentando limpar as contas, vender propriedades, transferir investimentos. Estava tentando fugir do país com o dinheiro. Mas conseguimos uma liminar judicial que bloqueou todas as transações. Onde ela está agora? Trancada no escritório da mansão com uma equipe de advogados criminais. Roberto pediu separação imediata e está colaborando com as autoridades. Aparentemente, ele realmente não sabia de nada. Helena levantou-se determinada. Doutor Henrique, Miguel não pode esperar mais. Quero toda a documentação pronta para a transferência dos bens. Hoje mesmo. Helena, o juiz já autorizou, mas Isabela está se recusando a assinar os documentos de transferência. Ela alega que vai contestar tudo na justiça. Então vamos até ela. Helena deixou Miguel sob os cuidados da enfermagem e dirigiu-se para a mansão acompanhada de Dr. Henrique e 2 oficiais de justiça. A propriedade estava cercada por jornalistas e curiosos. Dezenas de câmeras de televisão filmavam cada movimento. A história havia se tornado o maior escândalo social dos últimos anos. Quando Helena entrou na mansão, encontrou Isabela completamente transformada. A mulher elegante e autoritária havia desaparecido. Em seu lugar estava uma pessoa desesperada, com olheiras profundas, cabelos desalinhados e roupas amarrotadas. Ela estava sentada à mesa do escritório cercada por 5 advogados que falavam todos ao mesmo tempo. Isabela, Helena disse com voz firme, você tem 5 minutos para assinar esses documentos. Isabela olhou para Helena com uma mistura de ódio e desespero. Helena, por favor,
Podemos chegar a um acordo. Você pode ficar com 50% de tudo. 50% é mais dinheiro do que você jamais sonhou ter. 50% do que é meu por direito? Helena riu sem humor. Isabela, você não entende. Isso não é sobre dinheiro. É sobre justiça. Um dos advogados de Isabela tentou intervir. Senhora Helena, nossa cliente está disposta a negociar uma compensação justa. Compensação? Helena o interrompeu. Por 23 anos de vida roubada? Por um filho que está perdendo a vida enquanto sua cliente gasta o dinheiro da cirurgia dele em festas? Não existe compensação para isso. Isabela ficou de pé desesperada. Helena, eu criei você. Quando seus pais morreram, eu poderia ter te deixado sozinha, mas cuidei de você. Cuidou de mim? Helena explodiu. Você me jogou num orfanato. Me fez crescer pobre enquanto vivia como rainha com o dinheiro dos meus pais. E pior, você sabia exatamente quem eu era quando me humilhou na frente de 200 pessoas. Eu me arrependo disso. Se arrepende? Isabela, você escreveu uma carta falando que era divertido me ver limpando o chão da minha própria casa. Você é uma psicopata. Nesse momento, um dos oficiais de justiça se aproximou. Senhora Isabela, a senhora tem duas opções. Assinar voluntariamente ou teremos que proceder com a ordem de transferência compulsória. Isabela olhou ao redor desesperada. Seus advogados sussurravam entre si, claramente sabendo que não havia escapatória legal. As evidências eram irrefutáveis, as confissões haviam sido filmadas e a opinião pública estava completamente contra ela. E se eu me recusar? Ela perguntou fracamente. Dr. Henrique respondeu. Então será acusada formalmente de falsificação de documentos, apropriação indébita, chantagem, extorsão e crimes contra vulnerável. Pode pegar até 30 anos de prisão. 30 anos? Isabela desabou na cadeira. Eu vou morrer na prisão. Deveria ter pensado nisso antes de roubar uma criança órfã, Helena disse friamente. Foi então que Isabela jogou sua última cartada desesperada. Helena, se eu assinar esses documentos, você promete que não vai me processar criminalmente? Helena hesitou. Parte dela queria ver Isabela pagando por todos os crimes, mas outra parte só queria recuperar o que era seu e salvar Miguel. Isabela, eu prometo que não vou processá-la se você fizer 3 coisas. Primeiro, assinar imediatamente todos os documentos de transferência. Segundo, gravar um vídeo confessando publicamente todos os crimes e pedindo perdão para todas as famílias que prejudicou. Terceiro, devolver todo o dinheiro que roubou de outras pessoas usando chantagem. Outras pessoas? Encontramos evidências de que você aplicou golpes similares em pelo menos 5 famílias. Você vai devolver cada centavo. Isabela ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, com as mãos tremendo, pegou a caneta e começou a assinar os documentos. A cada assinatura, ela transferia milhões de reais de volta para Helena. Propriedades, investimentos, contas bancárias, joias, tudo retornando para sua legítima dona. Pronto, ela disse com voz embargada. Está tudo assinado. Helena sentiu um alívio imenso. Finalmente, após 23 anos, a justiça estava sendo feita. Mas ela ainda tinha uma última surpresa para Isabela. Agora o vídeo de confissão. Isabela gravou um vídeo de 10 minutos confessando todos os crimes, pedindo perdão para as famílias prejudicadas e admitindo que Helena sempre foi a legítima herdeira dos Monteiro. O vídeo seria divulgado nacionalmente como parte do acordo. Quando tudo estava finalizado, Helena se dirigiu à porta. Mas antes de sair, se virou uma última vez para Isabela. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, Isabela? Se você tivesse me criado como filha de verdade, teria tido uma família que a amaria para sempre. Mas sua ganância destruiu qualquer chance de redenção. Isabela desabou a chorar. Helena, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu também sinto, Isabela. Sinto que você tenha escolhido ser um monstro quando poderia ter escolhido ser humana. Helena saiu da mansão sob os flashes das câmeras. Jornalistas gritavam perguntas, mas ela não parou para responder. Tinha apenas um destino, o hospital onde Miguel a esperava. 2 horas depois, Helena estava na recepção do Hospital Santa Clara assinando os papéis para a cirurgia de Miguel. Com 60 milhões de reais de volta em suas contas,
Ela não apenas podia pagar a operação do filho, mas também construir um hospital inteiro se quisesse. Dr. Macedo, ela disse para o cirurgião, quando podemos fazer a cirurgia? Helena, com os recursos disponíveis agora, posso trazer o melhor cirurgião cardíaco pediátrico do país. Podemos operar Miguel ainda hoje. Hoje? Sim. E com essa equipe, as chances de sucesso são de 98%. Helena desabou a chorar. Lágrimas de alívio, de gratidão, de felicidade pura. Depois de meses de desespero, finalmente podia dar ao filho a chance de vida que ele merecia. Miguel foi levado para a cirurgia às 4 da tarde. Helena esperou do lado de fora da sala, segurando nas mãos uma foto dos pais que havia encontrado entre os documentos. Mamãe, papai, ela sussurrou, cuidem do Miguel lá em cima. Ele é tudo que me restou da nossa família. Às 8 da noite, Dr. Macedo saiu da sala cirúrgica com um sorriso no rosto. Helena, a cirurgia foi perfeita. Miguel vai ter uma vida completamente normal. Helena sentiu como se pudesse voar. 23 anos de sofrimento haviam valido a pena para chegar àquele momento. Miguel estava salvo. A justiça havia sido feita. E ela finalmente sabia quem realmente era. Mas enquanto comemorava a vitória, Helena não sabia que uma última surpresa a aguardava. No dia seguinte, descobriria que Isabela havia escondido um segredo ainda mais chocante. Um segredo que mudaria tudo mais uma vez. 3 dias após a cirurgia bem-sucedida de Miguel, Helena acordou no quarto do hospital com uma ligação inesperada. Era Carla, sua aliada na exposição de Isabela, e sua voz estava carregada de uma emoção estranha. Helena, preciso falar com você urgentemente. Encontrei algo no escritório de Isabela que vai mudar tudo. Pode vir até a mansão? Helena olhou para Miguel, que dormia tranquilamente conectado aos aparelhos que monitoravam sua recuperação perfeita. O menino havia passado pela cirurgia sem complicações, e os médicos garantiam que em 2 semanas estaria completamente curado. Finalmente ela podia respirar aliviada. Carla encontrou o quê? Isabela já confessou tudo, os bens foram transferidos. Helena, é sobre família. Isabela tem um filho. As palavras atingiram Helena como um raio. Um filho? Como assim? É melhor você ver pessoalmente. Mas Helena, prepare-se. Isso vai ser ainda mais chocante do que você imagina. Helena deixou Miguel sob cuidados médicos e dirigiu-se para a mansão que agora oficialmente lhe pertencia. A propriedade estava estranhamente silenciosa. Isabela havia sido despejada na manhã anterior e Roberto estava hospedado num hotel, tentando processar o colapso completo de sua vida política e pessoal. Carla a esperava no escritório com uma caixa de sapatos nas mãos. Helena, encontrei isso escondido atrás de um quadro falso. Isabela deve ter esquecido quando fugiu ontem. Dentro da caixa havia dezenas de fotografias de um menino, desde bebê até aproximadamente 15 anos. As fotos paravam abruptamente em 2010. Junto com as imagens, havia certidões de nascimento, documentos médicos e cartas manuscritas de Isabela. Carla, quem é essa criança? Helena, leia esta carta. É de 15 anos atrás. Helena pegou uma das cartas com mãos trêmulas. Era endereçada a uma instituição de menores e assinada por Isabela. Não posso mais cuidar de Gabriel. Ele tem deficiência intelectual e precisa de cuidados especiais que não posso oferecer. Por favor, encontrem uma família que possa amá-lo como ele merece. Incluo dinheiro suficiente para seu sustento por alguns anos. Espero que um dia ele me perdoe por abandoná-lo. Helena sentiu o chão desabar debaixo dos pés. Isabela abandonou o próprio filho? Não é só isso, Helena. Olha a data de nascimento dele. Helena verificou a certidão. Gabriel Monteiro Santos havia nascido em 1995, pouco mais de um ano após a morte de seus pais. Isabela engravidou quando ainda estava usurpando a herança da família Monteiro. Meu Deus, Carla! Ela abandonou o filho para poder viver a vida de luxo com o dinheiro dos meus pais. Helena, tem mais. Consegui rastrear Gabriel através dos documentos. Ele está vivo, tem 29 anos e mora numa instituição para adultos com necessidades especiais aqui na cidade. A revelação foi devastadora. Helena percebeu que Isabela não era apenas cruel com estranhos.
Havia abandonado o próprio filho para manter a farsa de uma vida perfeita. O menino havia crescido sem mãe, sem família, em instituições, enquanto Isabela dava festas luxuosas com dinheiro roubado. Carla, onde ele está agora? No Lar Esperança, uma instituição na Zona Norte. Helena, a situação dele não é boa. A instituição tem poucos recursos e Gabriel, ele sempre pergunta pelos pais. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Imaginou aquele homem de 29 anos, com deficiência, abandonado pela mãe, passando a vida inteira se perguntando por que ninguém o amava. Era uma crueldade que superava até mesmo o que Isabela havia feito com ela. Carla, vamos visitá-lo. Agora. O Lar Esperança era um prédio simples e bem cuidado, mas claramente com recursos limitados. A diretora, Dona Mariana, recebeu Helena com curiosidade quando ela se apresentou interessada em conhecer Gabriel. Gabriel é um dos nossos residentes mais antigos, explicou Dona Mariana. Chegou aqui com 15 anos, abandonado pela mãe. É um rapaz doce, mas tem limitações cognitivas. Sempre sonhou em encontrar sua família. Quando Helena viu Gabriel, sentiu o coração se partir. Ele era alto, magro, com cabelos castanhos desarrumados e olhos que brilhavam com uma inocência pura. Estava sentado numa cadeira de balanço, folheando um livro de fotografias antigas. Gabriel, Dona Mariana se aproximou dele com carinho. Esta é Helena. Ela veio te conhecer. Gabriel olhou para Helena com um sorriso tímido. Olá, Helena. Você é bonita. Parece com alguém que eu conheço. Helena se ajoelhou na frente dele. Gabriel, posso fazer algumas perguntas para você? Pode. Eu gosto de conversar. Não recebo muitas visitas. Você se lembra da sua mãe? O rosto de Gabriel se entristeceu. Mamãe tinha cabelos amarelos e olhos azuis. Ela me trouxe aqui quando eu era pequeno. Disse que ia voltar, mas nunca voltou. Será que ela morreu? Helena precisou se controlar para não chorar na frente dele. Gabriel, sua mãe não morreu. Ela cometeu erros muito grandes. Mas você tem família agora. Eu tenho? De verdade? Tem sim. E se você quiser, pode vir morar numa casa grande com jardim, com tudo que precisa para ser feliz. Os olhos de Gabriel se iluminaram como os de uma criança. Uma casa de verdade? Com cama só minha? E posso ter um cachorro? Pode ter quantos cachorros quiser. Gabriel bateu palmas de alegria. Helena conversou com Dona Mariana sobre os procedimentos para a adoção. Descobriu que Gabriel havia passado a vida inteira esperando que alguém o quisesse, mas nunca ninguém havia se interessado por adotar um adulto com deficiência. Helena, Dona Mariana disse em particular, você tem certeza disso? Gabriel precisa de cuidados especiais, acompanhamento médico constante. Dona Mariana, tenho recursos para dar a ele os melhores cuidados do mundo. E mais importante, tenho amor para dar. Helena passou o resto do dia com Gabriel, conhecendo sua rotina, seus gostos, seus sonhos simples. Ele queria aprender a dirigir, ter um trabalho, talvez namorar algum dia. Eram desejos básicos de qualquer pessoa, mas que pareciam impossíveis para alguém abandonado numa instituição. Quando Helena voltou ao hospital para ficar com Miguel, encontrou mais uma surpresa. Havia 5 pessoas na sala de espera, famílias que haviam visto a exposição de Isabela na televisão e descobriram que também eram vítimas dos golpes dela. Senhora Helena, uma mulher idosa se aproximou. Meu nome é Rosa. Isabela roubou a herança dos meus pais há 10 anos. Vendo as evidências na televisão, reconheci os mesmos métodos que ela usou conosco. Uma por uma, as famílias contaram histórias similares. Isabela havia se especializado em aplicar golpes em pessoas vulneráveis, idosos sem família, órfãos, pessoas com deficiência, sempre usando sua posição social para ganhar confiança antes de roubar tudo. Senhora Helena, disse um homem jovem chamado Carlos, minha avó perdeu a casa dela para Isabela. Ela morreu 2 anos depois de desgosto. Nunca conseguimos provar nada porque Isabela tinha conexões políticas. Helena ouviu cada história com o coração partido. Isabela não havia arruinado apenas sua vida. Havia destruído dezenas de famílias ao longo dos anos. Era uma golpista serial que usava sua posição social como camuflagem. Pessoal, Helena disse com determinação,
Vou usar minha posição agora para conseguir justiça para todos vocês. Tenho os documentos do cofre secreto de Isabela. Vamos recuperar tudo que ela roubou. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não ia apenas recuperar sua própria herança. Ia dedicar sua vida a ajudar todas as pessoas que haviam sido prejudicadas por criminosos como Isabela. Carlos, Rosa, todos vocês. Vou criar uma fundação para ajudar vítimas de crimes financeiros. Vamos contratar os melhores advogados, investigadores, e vamos devolver a cada família o que lhes foi roubado. As pessoas começaram a chorar de emoção. Após anos de desespero, finalmente tinham esperança de justiça. Mais uma coisa, Helena continuou. Quero que vocês conheçam Gabriel. Ele é filho de Isabela, mas também é vítima dela. Foi abandonado numa instituição aos 15 anos. Vou adotá-lo e dar a ele a família que sempre mereceu. A revelação chocou todo mundo. Descobrir que Isabela havia abandonado o próprio filho com deficiência para viver uma vida de luxo era a prova final de sua crueldade absoluta. Miguel acordou naquele momento e viu o quarto cheio de pessoas. Mamãe, quem são essas pessoas? Helena se aproximou da cama e beijou a testa do filho. Miguel, são pessoas que vão fazer parte da nossa nova família. E você vai ter um irmão mais velho. Um irmão? De verdade? De verdade. O nome dele é Gabriel, e ele está ansioso para conhecer você. Miguel sorriu com os olhos brilhando. Após anos de sofrimento, finalmente eles não estavam sozinhos no mundo. Naquela noite, Helena estava na varanda do hospital olhando as estrelas quando recebeu uma ligação inesperada. Era Isabela, chorando desesperadamente. Helena, soube que você encontrou Gabriel. Por favor, não o envolva nisso. Ele é inocente. Isabela, você abandonou seu próprio filho. Que tipo de mãe faz isso? Eu era jovem. Estava desesperada. Não sabia como cuidar dele. Você sabia como gastar o dinheiro dos meus pais em festas, mas não sabia como cuidar do seu filho? Isabela ficou em silêncio por longos segundos. Helena, o que você vai fazer com Gabriel? O que você deveria ter feito há 15 anos? Vou amá-lo, cuidar dele, dar a ele a família que sempre mereceu. Ele vai te odiar quando souber que você me destruiu. Isabela, Gabriel já sabe toda a verdade. E sabe também que sua mãe o abandonou para viver uma mentira. Mas diferente de você, ele tem um coração capaz de perdoar. Helena desligou o telefone. No dia seguinte começaria uma nova vida. Com Miguel curado, Gabriel adotado e uma missão de ajudar todas as famílias prejudicadas por Isabela. A justiça havia sido feita, mas a verdadeira redenção estava apenas começando. 6 meses haviam se passado desde a noite que mudou tudo. A mansão Vila Esperança havia se transformado completamente. Onde antes ecoavam risos falsos e conversas vazias de uma elite corrupta, agora ressoavam gargalhadas genuínas de uma família que finalmente havia se encontrado. Helena estava no jardim observando Miguel e Gabriel brincarem com os 3 cachorros que haviam adotado. Miguel, completamente curado da cirurgia cardíaca, corria pelos gramados como qualquer criança de 6 anos saudável. Gabriel, com seus 29 anos e sorriso permanente, o seguia com a energia de um irmão mais velho protetor que nunca havia tido a chance de ser. Helena! Gabriel gritou, acenando animadamente. Miguel disse que posso ensinar ele a plantar rosas. Posso mesmo? Claro que pode, Gabriel. O jardim é nosso. Gabriel bateu palmas de alegria. Nos últimos meses, ele havia florescido de uma forma que surpreendia até os médicos. Ter uma família, um lar, propósito, havia despertado nele capacidades que ninguém imaginava existir. Ele ajudava na cozinha, cuidava dos cachorros, protegia Miguel como um guardião dedicado e se tornara o coração puro que aquela casa precisava. A Fundação Helena Monteiro já havia ajudado 73 famílias a recuperarem seus bens roubados por esquemas similares ao de Isabela. Rosa conseguiu de volta a casa da mãe. Carlos recuperou a herança do avô. Cada família que Helena ajudava era uma vitória contra a injustiça que ela própria havia sofrido. Mamãe Helena, Miguel correu em sua direção. Gabriel disse que você era uma princesa quando criança e morava num castelo. Helena sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Não era bem um castelo, meu amor, mas era uma casa cheia de amor.
Igual nossa casa agora? Igual nossa casa agora. Naquele momento, Carla apareceu na varanda com uma expressão séria. Helena, tem uma ligação para você. É sobre Isabela. Helena sentiu o estômago se contrair. Desde a confissão pública 6 meses atrás, mesmo eu cumprindo minha palavra e não abrindo processo pessoalmente, o Ministério Público seguiu com a ação e Isabela acabou condenada a 15 anos por falsificação, apropriação indébita e crimes contra vulnerável. Helena havia tentado não pensar nela, focando apenas em reconstruir sua vida e ajudar outras famílias. Quem está ligando? Dr. Ferreira, médico da penitenciária feminina. Helena, Isabela está muito doente. Helena atendeu a ligação com o coração acelerado. A voz do médico era grave e preocupada. Senhora Helena, Isabela desenvolveu uma condição cardíaca grave. Ela tem, no máximo, 2 semanas de vida. E tem pedido constantemente para falar com a senhora. Ela quer falar comigo? Por quê? Não sei, senhora. Mas ela está muito debilitada. Se a senhora quiser se despedir, seria agora. Helena desligou o telefone em choque. Depois de tudo que Isabela havia feito, ela estava perdendo a vida sozinha numa cela de prisão. Parte de Helena sentia que isso era justiça. Outra parte, a que havia sido criada com valores genuínos pelos pais, sentia uma dor humana inexplicável. Helena. Gabriel se aproximou, percebendo sua expressão. Você está triste. Gabriel, lembra quando você me contou sobre sua mãe? Lembro. Ela me deixou quando eu era pequeno. Mas agora tenho você. E se ela estivesse doente e quisesse te ver, o que você faria? Gabriel pensou por longos segundos com a sinceridade pura que caracterizava suas reflexões. Helena, mamãe me machucou muito, mas se ela estivesse morrendo, eu ia visitá-la, porque perdoar faz o coração ficar mais leve. As palavras simples de Gabriel tocaram Helena profundamente. Naquela tarde, ela dirigiu-se à penitenciária feminina Esperança Nova, um nome ironicamente apropriado para o que estava prestes a acontecer. Isabela estava irreconhecível. A mulher orgulhosa e vaidosa havia se transformado numa pessoa frágil, magra, com cabelos grisalhos e olhos fundos. Estava conectada a aparelhos médicos numa enfermaria improvisada da prisão. Helena! Sua voz saiu como um sussurro fraco. Você veio. Vim. Elas ficaram em silêncio por longos minutos. Helena observando a mulher que havia destruído sua infância, Isabela lutando para encontrar palavras que pudessem expressar décadas de arrependimento. Helena, sei que não mereço perdão. Sei que arruinei sua vida. Abandonei meu próprio filho. Machuquei dezenas de famílias. Por que fez isso, Isabela? Por que escolheu se tornar um monstro? Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. Porque era covarde. Cresci pobre, sempre invejando gente rica. Quando seus pais morreram e vi a oportunidade, pensei que finalmente poderia ter a vida que sempre sonhei. Mas cada crime levou a outro crime. Cada mentira precisou de 10 mentiras para se sustentar. E Gabriel, como você pode abandonar seu próprio filho? Porque ele me lembrava de quem eu realmente era. Cuidar dele significava aceitar responsabilidades, abrir mão da vida fácil que eu estava construindo com o dinheiro roubado. Então escolhi fingir que ele não existia. Helena sentiu uma raiva antiga se misturar com uma pena inesperada. Isabela, você destruiu 2 famílias, a minha e a sua própria. Sei disso. E agora, vou morrer sozinha, odiada por todos, sabendo que causei apenas sofrimento no mundo. Não necessariamente. Isabela olhou para Helena com surpresa. Isabela, Miguel está curado. Gabriel tem uma família que o ama. Consegui ajudar dezenas de outras famílias. Sua maldade não destruiu o amor, apenas o atrasou. Helena, posso te pedir algo? O quê? Cuide do Gabriel. Sei que já está cuidando, mas... Me promete que ele nunca mais vai se sentir abandonado? Prometo. E pode dizer para ele que a mamãe sempre amou ele? Que abandoná-lo foi a maior covardia da minha vida, mas que nunca deixei de amá-lo? Helena hesitou. Isabela, Gabriel já sabe que você o amava. Sabe também que você cometeu erros terríveis, mas ele escolheu perdoar. Ele me perdoou? Mesmo depois de tudo? Gabriel tem o coração mais puro que já conheci. Ele disse que perdoar faz o coração ficar mais leve. Isabela desabou a chorar. Helena, você pode me perdoar também?
A pergunta ficou suspensa no ar como uma oração desesperada. Helena olhou para aquela mulher quebrada e viu não o monstro que havia atormentado sua vida, mas uma pessoa que havia feito escolhas terríveis e estava pagando o preço final. Isabela, eu te perdoo. As palavras saíram da boca de Helena com uma força que ela mesma não esperava. E no momento em que as pronunciou, sentiu um peso gigantesco sair de seus ombros. O ódio que carregara por meses finalmente se dissolvia. Obrigada, Isabela sussurrou. Agora posso partir em paz. Isabela, posso fazer uma última coisa por você? O quê? Quero trazer Gabriel para se despedir. Ele merece essa chance. Você faria isso? Mesmo depois de tudo? Faria. Porque família não é sobre sangue, é sobre amor. E amor verdadeiro inclui perdão. 2 dias depois, Helena retornou à prisão acompanhada de Gabriel. O jovem estava nervoso, mas determinado. Quando viu Isabela na cama de hospital, seus olhos se encheram de lágrimas. Mamãe, ele disse simplesmente. Gabriel, meu filho, como você cresceu bonito. Gabriel se aproximou da cama e, com a simplicidade que apenas corações puros possuem, segurou a mão da mãe. Mamãe, Helena cuida muito bem de mim. Tenho um irmãozinho agora, o Miguel, e 3 cachorros. Quer ver as fotos? Isabela chorou vendo as fotografias que Gabriel tirou do bolso. Imagens dele brincando com Miguel, cuidando dos cachorros, ajudando Helena na cozinha. Evidências de uma felicidade que ela nunca havia lhe proporcionado. Gabriel, você me perdoa por ter te abandonado? Já perdoei, mamãe. Helena me ensinou que guardar raiva machuca a gente mesmo. Prefiro guardar amor. Isabela morreu 3 dias depois, segurando uma foto de Gabriel e Miguel brincando no jardim. Suas últimas palavras foram: obrigada por me mostrarem que o amor sempre vence. O funeral foi pequeno. Apenas Helena, Gabriel, Miguel, Carla e Dr. Henrique. Gabriel insistiu em levar flores, rosas brancas que ele mesmo havia plantado no jardim da mansão. Helena, Gabriel disse olhando o túmulo. Mamãe estava perdida, mas agora ela encontrou o caminho para casa. 3 meses depois, a Fundação Helena Monteiro havia se tornado referência nacional no combate a crimes financeiros contra vulneráveis. Gabriel trabalhava como voluntário, ajudando outras pessoas com deficiência a encontrarem famílias acolhedoras. Miguel frequentava uma escola particular e sonhava em ser médico para salvar outros corações como o dele havia sido salvo. Na noite do aniversário de 1 ano da festa que mudou tudo, Helena estava no jardim olhando as estrelas quando Miguel e Gabriel se juntaram a ela. Helena, Miguel disse, a professora perguntou qual é minha maior riqueza. Posso dizer que é minha família? Pode, meu amor. É a resposta mais rica que existe. Gabriel apontou para o céu. Helena, você acha que mamãe e papai estão lá em cima com a minha mamãe? Tenho certeza que sim, Gabriel. E tenho certeza que todos eles estão orgulhosos da família que nos tornamos. Helena abraçou os 2 meninos e sorriu. Havia perdido os pais aos 3 anos, crescido órfã, lutado sozinha, quase perdido o filho. Mas também havia encontrado justiça, recuperado sua herança, salvado outras famílias, ganhado um filho do coração e aprendido que o perdão é a maior riqueza que alguém pode possuir. Miguel, Gabriel, ela disse olhando para as estrelas. Lembrem-se sempre, não importa quanta maldade o mundo coloque no nosso caminho, o amor sempre vence, o bem sempre triunfa. E família verdadeira é aquela que escolhemos com o coração. Naquela noite, 3 corações que haviam conhecido dor, abandono e injustiça, dormiam tranquilos, sabendo que pertenciam uns aos outros. E que, às vezes, as histórias mais lindas nascem das feridas mais profundas.